Pai do Senhor, queridos, quero compartilhar com vocês aqui o nosso ganho diário e de uma forma muito especial, porque, de certa forma, quando estava fazendo o devocional, eu fui, de certa forma, tomado, fui capturado pelo texto de Atos 18, quando chega no verso de número 24, que começou a narrar sobre Apolo. Lucas, escrevendo sobre Apolo, eu consigo perceber algumas particularidades, algumas coisas que tem em Apolo que nos chamam a atenção. E a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que ele era um judeu. Ele era um judeu, convivência, cultura judaica, tinha todos aqueles hábitos judaicos, mas também ele era natural de Alexandria, ou seja, ele era um prosélito ao judaísmo. Então a gente percebe essas características, elas vão ser importantes para o que a gente vai tentar acrescentar e somar para cada um aqui. Olha só, ele continua, chamado Apolo, homem eloquente, homem que tinha habilidade com a palavra, com o contexto do Antigo Testamento. Então a gente percebe que Apolo, ele é esse personagem, sabe, que tem domínio com as escrituras, que é eloquente. Pelo grego moderno, eloquência está relacionado a um cara culto, mas já no grego koiné é um homem que está relacionado a uma questão mais de uma autoridade, de habilidades, com o texto do Antigo Testamento. Fala Antigo Testamento porque eu já sei a narrativa do texto completo. Instruído no caminho do Senhor, conheci o batismo nas águas de João Batista, conheci a caminhada de João Batista, possivelmente discípulo daquele caminho também. Outra coisa, sendo fervoroso de espírito, era um cara que tinha paixão pelo que fazia, era um discípulo apaixonado pelo caminho, apaixonado por aquilo que foi ensinado a ele, e falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. E isso me chama a atenção, porque Deus concedeu a Apolo uma eloquência, uma habilidade tal de interpretação do Antigo Testamento, que Apolo, diz o versículo de número 28, que ele convencia a muitos judeus. Ele provava que Jesus Cristo de Nazaré, o carpinteiro, é o Messias. Não tem uma sombra de dúvida que foi Apolo que escreveu a carta aos Hebreus. Priscila e Áquila está descartado. Alguns dizem que era Priscila porque era uma mulher e não se identifica, não faz sentido. Paulo também não faz sentido, porque quando Paulo escreve as suas epístolas, ele começa como epístola, desenvolve como tratado e termina como sermão. A carta, o epístola aos Hebreus, ela é diferente. Ela começa como tratado, desenvolve como sermão e termina com a epístola. Quem escreve aquela epístola, com certeza conhecia Paulo, conhecia muito bem o Antigo Testamento. O texto está dizendo que ele convencia a muitos judeus. Então, não tenho dúvida nenhuma que foi Apolo. Por que não se identifica? Porque ele não sentiu uma necessidade para isso. Então, Apolo tinha uma habilidade de mostrar para os judeus que Jesus é maior do que Moisés, que Jesus é maior do que o candelabro, que Jesus é maior do que o tabernáculo, que Jesus é maior do que o véu, que Jesus é maior do que os anjos. Apolo, esse personagem diferenciado, eloquente, habilidoso, por ser natural de Alexandria e prosélito ao judaísmo, tinha muito conhecimento. Por quê? Porque Alexandria, que é a capital do Egito, dominada pela Grécia, por isso que é chamada de Alexandria, foi ali onde nasceu filho de Alexandria, um dos personagens que com habilidade usa alegoria, só perdia para Atenas em relação à filosofia e ao conhecimento. Pois Apolo era natural daquela região, formado e se tornou prosélito do judaísmo, mas conheceu o caminho e conseguiu pegar as profecias do Antigo Testamento e de forma habilidosa mostrava que o Filho de Maria, Jesus de Nazaré, é
o Messias. Eu queria muito compartilhar isso com vocês. Não tenho nenhuma dúvida de tudo que eu falei aqui. Esse foi mais um grande diário. Deus te abençoe. Fica na paz. Divulga, compartilha, comenta esse vídeo. Está no nosso canal no YouTube, O Manifesto do Evangelho. Deus abençoe vocês. Fica na paz.